20 anos, derramei-os gota a gota, num abismo de dor e esquecimento. De fogosas visões, nutri meu peito. 20 anos, não vivi um só momento. Eu sonhei tanto amor, tantas venturas, tantas noites de febre e de esperança, mas hoje o coração desbota, esfria, e do peito no túmulo descansa. É com este belo poema, escrito por Goethe, um escritor romântico, que eu inicio a aula para vocês, meus queridos alunos do 2º ano do ensino médio da Escola São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre um dos períodos mais importantes e mais cobrados no Enem e nos vestibulares, que é o romantismo. Então, peguem a caneta, peguem um papel e anotem as informações mais importantes. Combinado? Para a gente iniciar, nós vamos ver que o romantismo ele se inicia no século XVIII e vai até o final do século XIX. E ele começa na Europa se espalhando por todo o mundo, até chegar no Brasil. E a gente nota que o berço do romantismo ele pode ser considerado em 3 países aí, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. Mas é na França, galerinha, que ele ganha uma maior força, depois se espalhando pelo resto da Europa até chegar ao nosso país. Agora, de onde vem, qual a origem do nome romantismo? Bem, a palavra romantismo ela vem do francês, que significa paixão arrebatadora, profunda, sensível. E a gente vê que desde o fim da Idade Média, a palavra romantismo ela já era usada para expressar heroísmo, narrativas galantes de cavaleiros e também emocionantes aventuras de amor e paixão. Agora vamos ver um pouquinho do contexto histórico da época, da origem do romantismo. Então a gente vai lembrar de 2 acontecimentos históricos muito importantes que foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A vida social, galerinha, ela estava dividida entre a burguesia industrial e o surgimento da classe operária, dos proletariados. Então nós vemos neste período a ascensão da burguesia. Então lembrem dessas 2 revoluções, revoluções industrial e francesa, e a gente vai ver a burguesia se ascender ao poder. E uma das palavras muito fortes do período é o liberalismo, a liberdade, o incentivo à busca da realização individual por parte de cidadãos comuns da sociedade. Tanto é que o lema do período a gente pode dizer que é liberdade, igualdade e fraternidade. São novos valores dentro da nossa sociedade. Então a literatura ela vai refletir todas aquelas mudanças que a gente vê na história, ok? Lembrem disso. A literatura é um reflexo de tudo o que estava acontecendo ao redor do mundo, tanto na Europa como no Brasil. No Brasil a gente observa muito também a chegada da família real. Lembram que foram expulsos por Napoleão Bonaparte de Portugal e eles vêm fugidos para o Brasil? Então, é um fato muito importante para a gente lembrar do início do romantismo em nosso país. Victor Hugo, que é um importante escritor renomado romântico, para quem não lembra, para quem não sabe, ele escreveu Os Miseráveis, um livro incrível, um livro que pertence ao período romântico. Ele diz que o
romantismo nada mais é que o liberalismo em literatura. Então a gente vai ver o seguinte: como a gente vê que a burguesia se ascende socialmente, e dentro dessas revoluções, tanto a francesa como a industrial, a gente observa que há um desenvolvimento muito grande da alfabetização. Todos os cidadãos, eles precisam ter acesso à leitura, até para conhecer as proclamações daquele novo regime. Assim vai surgir um novo público leitor, mais diversificado e numeroso. Daí surge o romance, que é uma forma mais acessível de manifestação literária. O teatro, neste período, ele ganha novo impulso. Ele abandona aquelas formas clássicas, greco, e inspira-se em temas mais nacionais. Ok? Alguns escritores muito importantes do período. Então a gente vai ver Lord Byron, que nasceu em 1788 e faleceu em 1824, Goethe, de 1749 a 1832, e o Victor Hugo, com Os Miseráveis, de 1802 a 1885. São 3 escritores renomados do romantismo na Europa. E a gente observa a presença da autoria feminina, como Jane Austen, com o livro Orgulho e Preconceito, como Emily Bronte, que escreveu um monte dos vendavais, né? E a gente observa, conforme a nossa apostila traz para vocês, que a condição da mulher, ela começa a mudar, a se transformar, juntamente com as mudanças que aconteciam na sociedade. Agora, em que consiste o romantismo? Como que se caracteriza o período? Vamos ver então. O romantismo, ele foi uma corrente, como nós vimos, artística, literária e filosófica. Um modo de vida, uma maneira de sentir e pensar que exaltou o instinto e privilegiou as emoções contra a razão, que estava centrada no indivíduo. Ela representou na literatura e na arte em geral os anseios da classe burguesia que na época estava, como nós dissemos, em ascensão. Algumas características então do romantismo: o individualismo, o culto do eu, o indivíduo arrebatado pela paixão, consumido pela dor, pela solidão, pela melancolia, conforme nós vimos no poema de Goethe, que eu iniciei a aula com vocês. Expressou-se na figura do herói romântico, que é um ser que se abandona às emoções violentas e rompe com as normas morais e sociais. E no Brasil, gente, é muito legal a gente ver que esse romantismo, que este período tão importante, ele é dividido em 3 fases. A primeira geração é a geração indianista, a patriotista, nacionalista. A gente tem o índio como herói. E a gente pode pegar um exemplo clássico da literatura, é de José de Alencar, com o livro Iracema. Aquele romance do europeu Martim, que se apaixona pela Índia Iracema dos Lábios de Mel, é um modelo clássico, que mostra o índio não como sofredor, mas como guerreiro, como herói. A segunda geração, que é o mal do século, onde a gente vê notoriamente traços de dor, solidão, morte, melancolia. E a terceira geração, que é o condoreirismo. Nessa geração, a gente já está se encaminhando para o realismo, para um próximo período literário. E na terceira geração condoreira, a gente observa muito a literatura
como algo mostrando a realidade, a abolição da escravatura com Bernardo Guimarães, a escravizaura, dentre outros escritores muito importantes. O romantismo no Brasil, eu vou fazer um vídeo para vocês na próxima semana, para a gente poder ver mais atentamente essas 3 gerações, tá bom? Então a gente nota uma outra característica do romantismo, tanto na Europa como em Portugal, da mulher idealizada, a mulher amada. Ela apresenta-se pálida, sombria, doentia, virgem, etérea. A gente observa a idealização da mulher amada, ok? A mulher amada, ela apresenta-se pálida, sombria, doentia, virgem, etérea, transparente, e há um predomínio dos amores impossíveis. A mulher amada, ela surge como um ser inatingível. Ela é idealizada, mas ela nunca é alcançada. Correto? A exaltação da natureza, a gente observa que a natureza é a sua principal fonte de inspiração dos escritores românticos. A natureza assume múltiplos significados. Ora, ela é uma extensão da pátria, ora ela é um refúgio à vida atribulada dos centros urbanos, ora ela é um prolongamento do próprio poeta e de seu estado emocional. E aqui a gente tem o poema que eu li, que eu declamei no início da aula para vocês, de Goethe, ok? Para que vocês tenham